Cisto ovário hemorrágico roto, jovem ovário regenera após milagre. Era uma manhã de sábado, dia 12 de março de 2022, quando acordei com uma dor aguda no lado esquerdo da barriga. No início pensei que fosse apenas uma cólica comum, daquelas que às vezes nos incomodam, mas que passam com um pouco de repouso. Porém, conforme as horas foram passando, a dor só aumentava, como se algo dentro de mim estivesse sendo apertado com força. Tentei ignorar, tomei um chá quente, deitei-me na cama, mas nada adiantava. A sensação era de que uma faca estava cravada em meu ventre e cada movimento, até mesmo respirar fundo, fazia a dor piorar. Pela tarde, já não aguentava mais. Meu marido, preocupado, me levou ao pronto-socorro mais próximo. Lá, depois de algumas horas de espera, fui atendida por uma médica que, ao me examinar, sentiu algo anormal. Ela pediu uma ultrassonografia de urgência. Enquanto aguardava o exame, a dor se tornou insuportável. Cheguei a suar frio e as lágrimas escorriam sem que eu pudesse controlá-las. Meu marido, ao meu lado, orava em silêncio, segurando minha mão com força. Ele sabia que algo grave estava acontecendo, mas confiou que Deus estaria conosco. O resultado do ultrassom veio rápido, e a expressão da médica mudou. Ela me olhou com seriedade e disse: "Você tem um cisto no ovário esquerdo, e ele está hemorrágico. Pelo que vejo aqui, parece que ele rompeu. Há sangue livre na pelve, e isso é uma emergência. Você precisa ser operada agora." Aquelas palavras ecoaram em minha mente como um trovão. Operação? Sangue na pelve? Eu nunca tinha ouvido falar disso. O medo tomou conta de mim. Perguntei se havia risco de perder o ovário, e ela respondeu que sim, que dependendo do estado em que estivesse, talvez fosse necessário removê-lo. Meu marido, mesmo abalado, manteve a calma e disse: "Vamos orar." Ali mesmo, no corredor do hospital, ele fez uma oração simples, mas cheia de fé. Pedi a Deus que me desse forças, que protegesse meu corpo e que, se fosse da sua vontade, me curasse sem que eu precisasse passar por uma cirurgia tão grave. A médica, ao ver nossa atitude, até comentou: "Vocês são muito calmos para uma situação dessas." Mas nós sabíamos que não estávamos sozinhos. Fui encaminhada para a sala de cirurgia. Enquanto me preparavam, as enfermeiras conversavam sobre o procedimento. Uma delas disse que em casos como o meu, muitas vezes o ovário fica tão danificado que precisa ser retirado. Outra mencionou que mesmo se conseguissem salvar o órgão, poderia haver complicações futuras como aderências ou até infertilidade. Aquelas palavras me deixaram ainda mais angustiada. Eu tinha apenas 28 anos, e a ideia de perder parte da minha fertilidade me partia o coração. Chorei baixinho, pedindo a Deus que não permitisse que isso acontecesse. Antes de ser sedada, o cirurgião veio conversar comigo. Ele explicou que faria uma laparoscopia para drenar o sangue e avaliar o estado do ovário. "Se estiver muito comprometido, vamos ter que removê-lo", disse ele com franqueza. Perguntei se havia alguma chance de salvá-lo, e ele respondeu: "Vamos fazer o possível, mas não posso prometer nada." Aquela incerteza me deixou desesperada. Naquele momento, só conseguia pensar em como minha vida poderia mudar para sempre. Enquanto me levavam para a sala de cirurgia, meu marido ficou do lado de fora, orando com alguns irmãos da igreja que haviam sido avisados. Eles se reuniram em pequeno grupo, pedindo a Deus que me protegesse e que realizasse um milagre. Eu não sabia disso na hora, mas depois soube que muitas pessoas estavam intercedendo por mim naquele exato momento. Isso me trouxe uma paz que não vinha de mim mesma, mas de saber que estava sendo lembrada diante do Senhor. A cirurgia durou cerca de 2 horas. Quando acordei na recuperação, a primeira coisa que senti foi alívio da dor. A enfermeira me disse que tudo havia corrido bem, mas que o médico viria conversar comigo em breve. Meu marido estava ao meu lado, com os olhos vermelhos de tanto chorar. Ele me abraçou e disse: "Deus ouviu nossas orações." Não entendi bem o que ele queria dizer, até que o cirurgião entrou na sala. O médico tinha um sorriso no rosto, algo que não vira antes da cirurgia. Ele sentou-se ao meu lado e disse: "Você teve um milagre." Minha respiração falhou. "Como assim?" perguntei. Ele explicou que, quando abriu para examinar, encontrou muito sangue na cavidade pélvica, como esperado. O cisto havia realmente se rompido, e o ovário estava muito inchado e roxo por causa da hemorragia. Mas, continuou ele, quando fui limpar o sangue e avaliar o dano, vi que o ovário, apesar de muito inflamado, não estava necrosado como eu imaginava. Os vasos sanguíneos estavam se regenerando na hora. Era como se o órgão estivesse se recuperando sozinho, bem diante dos meus olhos. Ele disse que, em sua experiência, nunca tinha visto algo assim. Geralmente um ovário tão comprometido não se recupera tão rápido, e a maioria das vezes é necessário removê-lo para evitar complicações.
Mas no seu caso, disse ele, foi como se algo o estivesse protegendo. Decidi não tocar nele, apenas limpei o sangue e fechei. Seu ovário está lá inteiro, e vai se recuperar completamente. Aquelas palavras foram como água fresca para minha alma sedenta. Não consegui segurar as lágrimas. Era como se Deus tivesse estendido sua mão e tocado naquele lugar do meu corpo, restaurando na hora. Nos dias seguintes, enquanto ainda estava no hospital, muitas pessoas vieram me visitar, irmãos da igreja, amigos, familiares. Todos louvavam a Deus pelo que havia acontecido. Uma irmã mais velha, que já havia passado por problemas semelhantes, me disse: "Isso não foi sorte, minha filha. Foi Deus mostrando que Ele está no controle de todas as coisas, até das menores partes do nosso corpo." Aquela frase ficou gravada em meu coração. A recuperação não foi fácil. Os primeiros dias foram de dor e desconforto, mas a cada exame de acompanhamento, os médicos ficavam surpresos com a rapidez da minha melhora. Em uma das consultas, o ginecologista me mostrou o ultrassom pós-cirurgia e disse: "Olha só como seu ovário está. Já está com aspecto normal, como se nada tivesse acontecido." Eu sorria, mas por dentro só conseguia agradecer a Deus. Sabia que aquilo não era obra da medicina, mas um milagre divino. Uma noite, enquanto ainda me recuperava em casa, tive um sonho muito vivo. Sonhei que estava em um lugar escuro, com uma dor insuportável, e de repente uma luz brilhou sobre mim. Uma voz suave disse: "Filha, eu estou contigo. Não temas." Quando acordei, senti uma paz que não posso explicar. Era como se Deus estivesse me assegurando que tudo ficaria bem, que Ele havia me ouvido e respondido. Passados alguns meses, fiz novos exames e tudo estava perfeito. O ovário esquerdo, que deveria estar cicatrizado ou danificado, estava saudável, sem nenhuma sequela. O médico que me acompanhava, que não era crente, chegou a dizer: "Isso aqui é coisa de outro mundo. Não tem explicação médica." Eu sorri e respondi: "É sim, doutor. É coisa de Deus." Hoje, quando olho para trás, vejo como Deus foi fiel em cada detalhe dessa prova. Ele não apenas me livrou de uma cirurgia mais invasiva, como também preservou minha saúde de uma forma que os médicos não conseguiram explicar. Aprendi que mesmo quando tudo parece perdido, quando a dor é grande e o medo nos cerca, Deus está no controle. Ele conhece cada parte do nosso corpo, cada célula, cada órgão, e quando Ele decide agir, nenhuma doença resiste. Muitas vezes, em meio à dor, questionamos: por que isso está acontecendo comigo? Mas Deus, em sua sabedoria, permite que passemos por provas para que possamos ver sua glória manifestada em nossas vidas. Aquela enfermidade, que poderia ter me deixado com sequelas permanentes, tornou-se um testemunho de que Deus ainda opera milagres nos dias de hoje. Não foi por mérito meu, não foi por causa de alguma fórmula ou ritual, mas simplesmente porque Ele é misericordioso e ouve as orações do seu povo. Hoje sou grata não apenas pela cura física, mas pela cura espiritual que essa experiência me trouxe. Aprendi a confiar mais em Deus, a buscar sua presença em meio às lutas e a reconhecer que mesmo quando não entendemos seus caminhos, Ele está trabalhando tudo para o nosso bem. Que este relato possa encorajar aqueles que estão passando por provas semelhantes. Não desanimem. Deus não nos desampara. Ele é o mesmo ontem, hoje e sempre, e seu poder de curar e restaurar não tem limites. Que toda a honra e glória sejam dadas a Ele, que é digno de todo o nosso louvor. Amém.